Boa noite, queridos alunos. Então, como está se aproximando nossas provas, nossa aula hoje vai ser de revisão, para vocês recordarem que já estudamos, tá? Que a semana de prova começará na segunda, certo? Então, o nosso assunto nós vamos revisar de sujeito e predicado. Então, esta aula é destinada aos alunos de 6º e 7º ano e 8º e 9º. Certo? Então, como falamos anteriormente sobre sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Tá? Quando se trata de sujeito, como por exemplo, se eu falo, os alunos. O que é que tem os alunos? A gente tem que falar algo sobre ele, né? Os alunos estão na sala. Veja que quando se trata. Quem é que estão na sala? Ó. Veja que do verbo para trás, certo? Nós teremos o predicado. Aquilo que falamos do sujeito. Nós vimos que anteriormente, né, o sujeito, certo, ele possui sempre um núcleo, né? Então, se eu digo, os alunos, quem é o núcleo? O núcleo é a palavra principal, que é alunos. Veja, só temos um núcleo, então ele será sujeito simples. E o que falamos dele chamamos de predicado. Certo? Então, aqui nós temos quais são os tipos de sujeitos: simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Então, sempre o sujeito simples vai apresentar só apenas um núcleo, claro e subentendido, tá? Ele pode vir no início da oração, como pode também vir no final. Quando se trata de sujeito composto, é composto de dois núcleos, como por exemplo, os alunos e professores estão na sala. Então, veja, quem estão na sala? Ó, estão na sala. Quem estão na sala? Alunos e professores. Então, temos dois núcleos, aí será chamado sujeito composto, quando tem dois núcleos. Claro e subentendido. Esse núcleo pode se apresentar no início da frase, ou no meio da frase, ou no final. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito de como encontrar o sujeito, basta localizar o verbo. Quando faz pergunta ao verbo, o verbo indica. Quem que estão na sala? Alunos e professores. Aqui, ó. Para os poetas. Os rios e os mares são fontes de inspiração. Então, quem é o sujeito desta frase? Então, para descobrir o sujeito, temos que localizar o verbo. Quem é o verbo dessa frase? São. Então, pergunta ao verbo. Quem são fontes de inspiração? Quem são fontes de inspiração para os poetas? Logo vem a resposta. Os rios e os mares.
Tá? Então veja que ocorreu aqui uma conjunção aditiva que indica soma, tá? Então significa quando ocorre, né, essa conjunção aditiva significa que tem mais de um sujeito. Quem é o núcleo? Rios e mares. Então quando ocorre dois núcleos, sujeito composto. Então lá na prova de vocês eu coloquei uma questão para vocês corresponderem ao artigo de sujeito. Por isso que estou revisando, ok? Os sujeitos depois revisaremos o predicado. Também coloquei uma questão para vocês corresponderem, tá? Então até aqui entendido, né? Sempre o sujeito sempre apresenta um núcleo. Apresenta um núcleo, só um núcleo, certo? E composto dois núcleos. Agora vamos falar do oculto. Então o oculto, ele não aparece na frase, mas ele fica subentendido, tá? Ele fica subentendido. Como por exemplo, vi uma paisagem. Veja quando diz vi uma paisagem. Como eu falei para vocês anteriormente, que o predicado é do verbo para trás. Então, veja que não apareceu o sujeito. Por quê? Porque ele está oculto. Quando perguntamos para o verbo, quem viu? Ele responde logo, eu. Veja que o eu não apareceu na frase. Então, por que ele não apareceu? Porque ele está oculto na frase, mas ficou subentendido, tá ok? Então, nesse caso, quando isso acontece, aí eu tenho sujeito oculto. Sujeito oculto, porque ele não apareceu, mas ficou subentendido. Se eu disser assim, vamos ao cinema. Veja que quando eu digo vamos ao cinema, também não aparece o verbo. Ó, vamos ao cinema. Então, não apareceu o sujeito, mas ele ficou claro e subjetivo, porque quando se pergunta para o verbo, quem vamos? Ele responde logo, nós. Veja que o nós não apareceu. Por quê? Porque ele está oculto. Então, o sujeito oculto, professora, como é que eu vou conhecer quando o sujeito é oculto? Como é que eu vou conhecer? Olha, o sujeito ele só é oculto quando ele pede como sujeito eu, tu, nós ou vós. Ele só será oculto se ele pedir como pessoa eu, tu, nós ou vós. E essas pessoas não aparecem na frase, aí ele está oculto. Mas fica claro e subentendido, ok? Agora, mas se o verbo pedir ele ou ela, ou eles ou elas. Olha, ele ou ela, ou eles ou elas, tá? Não se sabe quem é. Por exemplo, se eu digo assim, ó, riscaram as paredes. Quem? Não se sabe. Aí vai ser o quê? Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quando ele pede como pessoa ele, ou ela, eles, ou elas. Aí ele fica indeterminado. Como, por exemplo, quebraram as carteiras. Quem? Não se sabe. Jogaram uma pedra no telhado. Quem? Não se sabe.
Diz assim, olha, assassinaram mais um líder rural. Assassinaram mais um líder rural. Aí vem a pergunta, quem assassinou? Não se sabe. Então veja que esse verbo aqui, ele vai pedir como pessoa, eles ou elas. Mas não se sabe quem são esses eles, nem quem são essas elas. Ele disse assim, olha, se disser assim, jogaram uma pedra no telhado. Quem jogou? Não se sabe. Quebraram a vitrine da janela. Quem quebrou? Não se sabe. Cortaram a árvore. Quem? Não se sabe. Então se fala cortar. Agora se diz assim, o homem cortou a árvore, aí já vai aparecer o sujeito que é o homem. Tá? Então, como conhecer quando o sujeito é indeterminado? É como eu já disse, é quando ele pede como pessoa o ele ou ela, eles ou elas. Não esqueça que quando o verbo pedir ele ou ela, esse verbo está em terceira pessoa do singular e ele vem acompanhado do pronome se. Como por exemplo, vive-se bem nesse lugar. Quando diz vive-se, veja que o verbo aqui, olha, ele está em terceira pessoa. Terceira pessoa quem? Terceira pessoa é ele ou ela. Vive bem nesse lugar. Mas só que quando esse verbo vier no singular, ele vem acompanhado do pronome se. Conserta-se eletrodoméstico. Vende-se din-din. A gente vê muito essa frase nas paredes das casas. Vende-se din-din. Vende-se esta casa. Vende-se um terreno. Então, quando aparece esse verbo em terceira pessoa, ele vem sempre acompanhado do pronome se. Ok? Aí ele é um sujeito indeterminado. Então, nós podemos formar frases com sujeito indeterminado em terceira pessoa do singular acompanhado no si ou terceira pessoa do plural. Ok? Fizeram um passeio. Se eu colocar fizeram, esse fizeram não se sabe, né, quem. Mas se disser fizemos um passeio. Quando diz fizemos, também não aparece sujeito, mas ele fica subentendido. Se perguntar para esse verbo, fizemos, quem é a pessoa que ele pede? Quem fizemos? Ele diz nós. Então, veja, que quando pede uma dessas pessoas, eu, tu, nós ou vós, logo o sujeito é oculto. Se disser assim, ó, perdi minha pulseira, perdi meu documento. Aí sempre o sujeito é o eu. Se disser assim, ó, fomos à quadra esportiva. Aí fomos, aí quem é o sujeito? Nós. Aí o sujeito oculto. Tá? Se eu disser assim, ó, foram contemplados
foram contemplados no sorteio. Quem foram? Aí já vai ser o quê? Ou eles ou elas, aí sujeito é indeterminado, tá? Então, quando vocês for marcar a correspondência, tá? Lá na avaliação que eu já remeti, para xerocar, então, ao corresponder, vocês analisem bem, tá ok? E quando o verbo vier em terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer sujeito, ele é sujeito indeterminado, tá? Se ele vier em segunda pessoa do plural ou primeira pessoa do singular, aí é sujeito oculto, ok? Agora vamos aqui a oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, esta oração é formada sempre pelos verbos impessoais. Aí vocês dirão, mas professora, eu não conheço. Que verbos impessoais são esses? Como nós sabemos que toda vez que se for para conjugar um verbo, nós usamos o eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Os verbos impessoais, ele não tem a pessoa, tá? Ele é um verbo, tá? Que ele vai indicar apenas fato, certo? Aí, quais são os verbos impessoais? Verbos impessoais será o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Por exemplo, se eu usar o verbo haver no sentido de existir, você diga assim, há crianças abandonadas. Veja, há crianças abandonadas. Veja que bem aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. É como se eu dissesse assim, existem crianças abandonadas, tá? Se eu disser assim, ó, lá no morro havia somente uma casa. Veja que esse havia aí está no sentido de que existia. Sempre o verbo impessoal, ele não vai para o plural, ele sempre se apresenta em terceira pessoa do singular, tá? E não tem a pessoa. Ele vai indicar apenas fatos, certo? E esse aqui é o primeiro verbo impessoal, verbo haver no sentido de existir. Então, o segundo verbo impessoal, é o verbo fazer, ser e estar no sentido de tempo. No sentido de tempo. Esse tempo pode ser meteorológico, tá? Pode indicar de mês, ano, século. Como por exemplo, se eu disser assim, ó, faz dias que não chove. Veja que esse faz dias que não chove está indicando o quê? Um tempo cronológico, certo? Se eu disser assim, ó, faz 3 anos que eu me formei. Então, esse faz está no sentido de tempo. Então, o verbo ser também, indicando tempo, né? Por exemplo, é tarde. Então, são 7 horas, são 9 horas.
Então está indicando tempo. E o está. Está frio, está quente, está nublado, está chovendo, está cedo, está tarde. Sempre ele vai indicar tempo, tá? E os verbos que indicarem fenômeno da natureza. Veja que quais são os verbos que indicam fenômeno da natureza. Verbo que indica fenômenos da natureza. É o verbo chover, chover, trovejar, relampear, amanhecer, anoitecer, escurecer. Então, são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Veja que esses verbos, tá? Essas ações aí, como eu já falei para vocês que verbos são ações, né? Eles são da natureza. Nós não podemos conjugar. Por isso é que são chamados verbos impessoais. Porque não podemos conjugar. Eu não posso conjugar o verbo. Eu chovo, tu chove, ele chove, nós chovemos. Não podemos. Eu trovejo, tu troveja, ele troveja, não podemos conjugar, tá? Porque são fenômenos da natureza. Então, quando ocorre, ó gente, sempre a oração sem sujeito, o verbo, tá? Vai ser sempre impessoal, aqueles verbos que não podemos conjugar. É o verbo haver no sentido de tempo acontecer. Por exemplo, você diz assim, houve um projeto na escola. Então, esse houve é como se eu dissesse, aconteceu. Tá? Se eu digo assim, olha, há alunos na sala. É como se eu dissesse assim, existem alunos na sala. Então, sempre o verbo haver está sempre no sentido de existir ou acontecer. E temos o verbo fazer, ser e estar no sentido de tempo, tá? Esse tempo pode ser cronológico, né? Meteorológico, como se diz, pode indicar sempre tempo. Pode indicar, como se diz, mês, ano, século, tá? Então, sempre ele está indicando tempo e ele não poderá ir para o plural. Como, por exemplo, eu não posso dizer assim, ó. Fazem 2 meses que eles viajaram. Olha, veja bem, fazem 2 meses. Eu não posso usar esse verbo no plural, tá? Ele tem que ficar no singular. Então, esses verbos impessoais, eles se apresentam na terceira pessoa do singular. Faz 2 meses que eles viajaram. Ah, professor, e a concordância? 2 meses que eles viajaram, não está no plural? Sim, mas o verbo impessoal, ele não pode ir para o plural. Ele fica no singular. Entendido? Então, sempre, ó, quando vocês forem corresponder tipo de sujeito, vocês analisam, ó, se o sujeito ou se a frase apresentar um núcleo, ele será sujeito sim. Se apresentar 2 núcleos, sujeito composto. Se a frase se apresentar sem a presença de sujeito, mas o verbo pedir eu, tu, nós ou vós, aí é sujeito oculto. Sujeito indeterminado,
Então, o verbo sempre pede ele ou ela, eles ou ela. Quando for ele ou ela, ele vem acompanhado do se, tá? Vende-se esta casa, conserta-se eletrodoméstico, vive-se bem neste lugar. E quando for plural, tá? Aí, sem a presença de sujeito, né? Como diz, quebraram o jarro. Quebraram já. Quem quebrou? Não se sabe. Jogaram as carteiras velhas fora. Quem jogou? Não se sabe. Ou quebraram as carteiras? Não se sabe. Então, gente, aí fica, como é que diz? Na correspondência, tá? Vocês não vão confundir, por favor. Agora vamos falar um pouco do predicado. Então, o predicado, como eu já disse para vocês anteriormente, é sempre aquilo que se fala do sujeito. Esse predicado, ele pode ser verbal, quando ele indicar a ação. Como, por exemplo, olha, o rapaz trabalha. E predicado nominal é quando ele vai indicar sempre estado ou qualidade. Então, quando o predicado for nominal, o verbo vai ser sempre de ligação, tá? Então, não se esqueça que os verbos de ligação, é o verbo ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer ou continuar. Mais predicativo. Mais predicativo do sujeito. Então, como eu já falei para vocês, que esse predicativo do sujeito é um adjetivo, tá? Que ele vem juntamente com um desses verbos de ligação. Como, por exemplo, você diga assim, ó. O menino está doente. Veja, quando eu digo o menino está doente, esse doente aqui é o predicativo do sujeito, que é um adjetivo que está indicando o estado em que o menino se encontra. E esse verbo é de ligação. Tá? Então, sempre o predicado nominal, ele vai sempre indicar esse estado ou qualidade do sujeito. Tá? Então, para isso aí, ele tem que apresentar o adjetivo indicando ou estado ou qualidade. Então, aqui, ó, doente aqui indicou o estado. Ele veio junto com o verbo estar, indicando estado. Mas se eu disser assim, ó, o menino é inteligente. Então, veja que esse inteligente aqui
é a qualidade do menino, tá? Ele é um adjetivo que está a indicar a qualidade aqui do sujeito. Ele é o predicativo do sujeito. Então, olha, aqui eu tenho o verbo de ligação, tá? Esse verbo está ligando o sujeito ao predicativo, certo? Então, veja que quando, se eu não tivesse aqui, ó, esse verbo, tivesse só sujeito e aqui a qualidade, aí seria um adjunto adnominal, o menino inteligente. Mas eu não disse o menino inteligente, o menino é inteligente. Então eu usei o verbo de ligação. Então quando isso acontece, olha, o predicado é nominal, tá? Você diga assim, olha, a porta está aberta. Veja que está aberta aqui, ó, eu tenho aqui o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então aqui o predicado é nominal. Então a porta está aberta, indicando o estado em que a porta se encontra, tá? Quando for predicado o verbo nominal, ele vai indicar ação mais estado ou qualidade. O verbo de ligação vai sempre se apresentar implícito. Como, por exemplo, se eu digo assim, ó, as crianças brincam alegres. Veja, quando eu digo assim, ó, as crianças brincam, aqui eu indico, brinca, eu indiquei o quê? A ação das crianças. Alegres, eu indiquei o quê? Estado em que as crianças se encontram. E o verbo, ó, de ligação, ele vem sempre implícito. As crianças brincam e estão alegres. Ele vem sempre implícito, ok? Ele não aparece. Então, as crianças brincam alegres. Então, veja, é fácil vocês conhecerem, tá? Que quando for predicado nominal, o verbo é de ligação. Verbo ser, estar, andar, ficar, aparecer, permanecer, continuar, mais predicativo do sujeito. Quando for verbo nominal, o verbo já vai ser de ação, mais estado ou qualidade. Como se eu disse, por exemplo, você disse assim, olha, o casal viajou feliz. Viajou o que? Ação. Feliz é o estado dela, o estado, né? Felicidade. Se eu disser assim, olha, os atletas chegaram cansados. Veja, os atletas chegaram. Chegaram, o que é a ação dos atletas. E cansado aqui é o estado. O verbo de ligação, ele vem implícito. Ó, os atletas chegaram
e estavam cansados. Então o verbo de ligação ele vem sempre implícito, certo? Agora, quando for predicado nominal, aí já vai aparecer sujeito, verbo de ligação, o estado ou qualidade do sujeito, tá? Quando vocês virem aqui o verbo de ação mais estado ou qualidade, aí o verbo é nominal. Então eu coloquei também essa frase, né, para vocês corresponderem, tá? E como também vocês unirem, né, a ação mais o estado ou qualidade. Ah, professora, como eu devo fazer? Como, por exemplo, você diga assim, olha, no caso dos atletas. Os atletas chegaram. Os atletas estavam cansados. Veja que quando eu digo os atletas chegaram, aqui eu só tenho ação. Aí logo o predicado é verbal. Os atletas estavam cansados, já que eu tenho o verbo de ligação mais o estado. Então, veja, quando isso acontece, ó, verbo de ligação mais estado, o predicado é nominal. Então, se eu quiser unir essa ação mais o estado, então logo eu vou ocultar o verbo de ligação e faço como? Os atletas chegaram cansados. Vendo que como quando se apresenta sujeito, a ação e o estado, mais estado, esse verbo de ligação ele fica implícito, oculto, não aparece, tá ok? Então, aí eu uni predicado verbal com nominal, aí já vai ficar o quê? Predicado, verbo nominal. Quando for predicado verbo nominal, vocês vão ver logo, né? O verbo de ação mais estado ou qualidade. O verbo de ligação que vem implícito. Certo? Tá ok, alunos? Então, tenham uma boa noite, por hoje basta, tá ok? Então, amanhã nós revisaremos, né, o predicado verbal, que é o verbo intransitivo, transitivo direto, só para recapitular, certo? Eu vou enviar o videozinho para vocês novamente assistirem. Quando vocês pegarem, né, as avaliações, vocês não vão ter dificuldade para responder. Tenham uma boa noite e que Deus em Cristo os abençoe e dê uma boa compreensão. Beijo a todos.